Que alegria imensa ter vocês aqui. Estamos em 205, zero delay. Hoje eu tô muito empolgado. Eu tô a mil aqui de empolgação. Tô o 3G das pessoas. Muda pro 4G ou 5G aí, gente. Olha só, 3 minutinhos e a galera tá chegando em peso. Que coisa boa, que coisa boa. Gente, seguinte, a gente tá uma série de lives de algumas semanas concretizando um propósito que Deus colocou no meu coração há muito tempo. E agora eu tô tendo a oportunidade de dividir isso com vocês, que é falar sobre interpretação bíblica. E eu tô feliz demais da conta. A gente está iniciando uma jornada, um desafio, que é o desafio do zero à interpretação bíblica. Então, a gente teve esses contatos aqui agora, mas durante essa live eu vou desativar os comentários, tá bom? Por quê? Porque a gente vai focar mais em conteúdo. Eu vou passar um bom tempo com o comentário desligado pra gente despejando conteúdo. Se você puder, pegue caderno, corra, pega caneta, espalhe aí para o máximo de pessoas você conhecer nesse momento, porque agora a gente vai entrar com força em conteúdo. Essa vai ser uma semana de conteúdo e eu queria contar com vocês para esse compromisso. Vai ser uma semana de compromisso mesmo, de chegar e colocar a cara aqui, de despejar nossa fome, de partir como um leão mesmo, com aquela fome de aprender e de merendar, como eu sempre gosto, merendar a Bíblia com farinha, tá? Aumenta o som, será que tá baixinho? Eu coloquei o máximo aqui, o microfone tá pertinho, eu vou tentar falar mais alto, tá? Mas é isso, por favor, não desistam, essa semana vai ser punk. E o recado inicial, a gente tem uma comunidade no Telegram, tem um grupo no Telegram, eu coloquei o link na bio e vai ser o seguinte: não vai ficar salva, a live não vai ficar salva, não aqui, tá? Vai ser só para o pessoal que está inscrito lá no Telegram. Então a live vai ficar salva no YouTube. Eu vou dar o link, vai ser um link fechado só para o pessoal que está no Telegram. É um pessoal que a gente está fazendo um grupo VIP para compartilhamento ali de conteúdo. A gente está há mais de uma semana compartilhando conteúdo, algumas coisinhas que eu estou colocando lá. Interação mesmo, então não vai ficar salvo. Nenhuma das lives vão ficar salvas aqui no Instagram, só no YouTube, para o pessoal que estiver inscrito no Telegram, tá bom? Então se você quer participar desse conteúdo, se você quer ter mais, você quer rever, o link tá na minha bio, tá? Na minha bio aqui, na minha descrição do meu, não nessa live, tá? Do meu perfil, você pode ir lá, clica e aí vai estar lá o link direto para a comunidade no Telegram, para o grupo no Telegram, tá bom? O link tá lá, você clica, já vai direto para lá, e lá eu tô compartilhando, eu tô despejando tudo que tá aparecendo por aqui, eu tô colocando lá, tá bom? Beijo no coração, vou desativar os comentários, porque agora vai ser pau viola. Segure, afivelem seus cintos, que a gente vai uma viagem agora, vai começar conteúdo. Quando estiver terminando, eu reativo pra gente fazer as considerações finais, tá bom? Deixa eu desativar aqui. Pronto. Tela limpa. Lá vem. Se segura que o bicho vai pegar agora. Gente, falei pra vocês. A gente vai ter 5 dias desse desafio. 5 dias. Essas lives vão ficar salvas só no YouTube pro pessoal do Telegram que tiver inscrito no nosso grupo. Tá? O link na bio. Por favor, corre lá. E a gente vai compartilhando coisas muito legais. O tema dessa primeira live de hoje, essa primeira aula que a gente vai ministrar vocês perceberam qual é o desafio. O desafio é do zero mesmo, não é nem negativo, nem positivo, é neutro. Desse zero à interpretação bíblica. Qual é a proposta? É que você que não tem ideia de como interpretar a Bíblia, você que está no zero absoluto, você que não sabe como fazer para ler a Bíblia de forma correta, você que tem medo de cair em heresias, você que tem medo de ser manipulado, você que tem um histórico de manipulação por líderes, por pessoas, por leituras que você considerou desagradáveis, que te geraram prejuízo e que você hoje tem medo, tem receio de que isso aconteça com você de novo. A nossa premissa é: todo mundo pode interpretar a Bíblia. Pronto. É dessa premissa que a gente está fazendo esse trabalho. Todas as pessoas podem interpretar a Bíblia. E o nosso desafio hoje
dar os primeiros passos. Quais são os primeiros passos para quem quer interpretar a Bíblia? Por onde eu começo? Com que postura eu tenho que ter no início? O que eu tenho que fazer para começar um processo de interpretação da Bíblia? Esse é o nosso desafio de hoje. Então, por favor, vão anotando aí e eu vou dar algumas dicas que vocês têm que absorver para ir entendendo isso e para a gente desenvolver o processo para no final do 5º dia eu ter de fato um grupo de intérpretes razoavelmente maduro no conhecimento das Escrituras, na capacidade de entender e de absorver, de conhecer o que de fato ela está dizendo, tá bom? Esse é o nosso desafio. Chegamos em 300 pessoas agora. Show de bola, vocês são maravilhosos. Vamos caminhando e vai vir mais. Gente, primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é o seguinte. É um pouquinho da minha história. Eu compartilhei com o pessoal lá no Telegram há alguns dias. É um negócio bem engraçado que sempre aconteceu comigo. Quando eu era pequeno, quando eu era criança, um dos desafios que eu tinha para interação, para fazer amizade, é que eu tinha um defeito terrível que todo mundo criticava. Qual era o defeito? Eu tinha um vício de corrigir as pessoas. Meu amigo, não fale tauba na minha frente. Pelo amor de Deus. Então eu não aguentava isso. Eu não aguentava ver acentuação. Gente, eu não aguentava ver uma pessoa escrever uma mensagenzinha pra mim, outra assim, Deus te abençoe, com I no final, e não abençoe. Isso me matava. Gente, a gente não sabe usar o particípio, então eu saía corrigindo, era mais forte do que eu. Então as pessoas ficavam me repelindo. Eu falei, Saulo, isso é insuportável, cara. Não dá pra andar com o Saulo se acha mais inteligente que todo mundo. Saulo quer corrigir todo mundo. E isso foi um defeito que repeliu muitas amizades na minha vida. Por muito tempo eu fiquei meio que escanteado. Eu era meio que tirado da galera porque o povo não queria andar comigo. Essa era a verdade. Ao longo do tempo, Deus colocou um ingrediente. Deus acrescentou um ingrediente e não tirou de mim essa qualificação, essa qualidade, sim, essa característica. Eu nunca perdi isso. Só que Deus colocou um ingrediente chamado amor. A maturidade me permitiu isso. E acredito que Deus, de alguma forma, sempre quis que eu colocasse aquilo nas mãos dele. O salmista diz, nas tuas mãos eu encomendo a minha alma. Então, em algum momento, eu precisei encomendar nas mãos do Senhor a minha alma. Precisei encomendar e colocar, Senhor, tá tudo aqui. Minhas virtudes, meus vícios, meus defeitos, minhas qualidades, está tudo aqui na tua mão. Faça o que o Senhor quiser. O Senhor colocou amor e colocou maturidade nisso. Curiosamente, eu fui me apaixonando pelo processo de interpretação da Bíblia, pela hermenêutica, pela exegese, fui estudando, fui buscando cursos online, fui lendo livros, comecei a faculdade de teologia, depois pós-graduei em teologia. Isso já tinha a paixão pela interpretação, pela hermenêutica desde o direito. Eu fiz faculdade de Direito, fiz pós-graduação em Direito, ensinei, fiz grupo de pesquisa, tudo na área de hermenêutica, na área de pesquisa de filosofia do direito. Então isso para mim sempre foi uma paixão muito grande. Na teologia eu verti aquela paixão para isso. Mas Deus pegou essa minha qualificação, essa minha característica de corrigir as pessoas e me colocou para fazer interpretação bíblica no YouTube. Num canal, um dos canais mais conhecidos no meio jovem, o canal Desascope. Douglas me chamou para fazer um trabalho lá, e aí qual era o trabalho? Era fazer um quadro onde eu corrigia as pessoas. Douglas me chamou para fazer um quadro e corrigir as pessoas. Esse quadro foi um sucesso porque eu estava compartilhando muito dos erros que eu havia cometido na interpretação da Bíblia. Coisas que eu me amparava e que eu tinha certeza, que eu tinha pregado daquele jeito, que eu tinha anunciado às pessoas, que eu tinha escrito artigos daquele jeito, e eu descobri depois de estudar que não era assim. E aí eu estava ali com um quadro chamado Você Entendeu Errado, corrigindo pessoas. E graças a Deus, embora algumas pessoas tenham ficado ofendidas, embora tenha gerado algum tipo de mal-entendido por algum tempo, a grande maioria dos feedbacks que a gente recebeu foi de que esse quadro é uma bênção. As pessoas agradecendo, puxa, obrigado, eu não sabia, isso me deu mais sede, isso me deu mais fome, isso trouxe em mim uma vontade de me aprimorar, de aprender mais, de investigar mais, de estudar. Isso foi maravilhoso. O que eu percebi? É que muitas vezes os nossos defeitos são defeitos porque falta em nós uma entrega completa ao Senhor. Porque a gente se recusa a se entregar, a encomendar a nossa alma nas mãos daquele que tudo pode. Eu era madeira bruta e precisava de um carpinteiro. Então Deus pegou essa qualidade, essa característica em mim e usou para o reino. Então muitas vezes esses defeitos que nós temos
Só são defeitos porque não estão na mão do Senhor. E o que me impeliu a mudar a minha concepção e a estudar cada vez mais e a talvez aprender um pouco que sei hoje sobre interpretação bíblica? Uma coisa virou chave em mim. Foi quando eu comecei a me confrontar e a ser confrontado por opiniões de irmãos que eu sabia que eram servos de Deus, crentes, gente de caráter de fato, gente de busca, mas que pensava diferente de mim. Por exemplo, eu tive uma criação teológica que ela tinha uma raiz arminiana. Um dos grandes presentes que eu ganhei na minha vida foi ter amigos calvinistas, amigos presbiterianos, amigos que me confrontaram e que me apresentaram uma visão diferente daquele mundinho que eu conhecia. A ampliação teológica foi conhecer o corpo de Cristo, foi conhecer o que é de fato a igreja. Isso para mim foi o presente que me disse: ei, meu mundo, foi que me trouxe no meu coração a máxima que estava na série Dark, para quem viu, e eu entendi que o que eu sabia era uma gota, o que eu não sabia era um oceano. Aquilo despertou em mim uma fome, quando eu percebi o tanto de coisa que eu não sabia, quando eu abri o olho para o universo que eu não conhecia ainda, para os métodos interpretativos que eu nunca tinha ouvido falar, porque para mim, ler a Bíblia era só fazer alegoria. Era só buscar o que eu chamava de revelação, era pegar isso é tipo daquilo, aquilo é tipo daquilo outro. Então eu sempre lia isso. Para mim nada tinha significado. Para mim não foi um leão que enfrentou Sansão. Não foi o leão que Sansão, foi Jesus. Porque Jesus é o leão da tribo de Judá. Então Sansão matou Jesus e comeu o mel que estava no corpo de Jesus. Então para mim era tudo isso. A Bíblia não tinha sentido mais. A Bíblia só tinha algo que estava lendo sentido. A Bíblia só tinha uma cortina que eu tinha que desnudar para buscar algo que estava escondido, porque ninguém mais conseguia ver, só eu. E isso trouxe para mim um evangelho que era uma busca de tesouros escondidos, busca de mistérios, busca de o tempo todo desvendar o pote de ouro que estava atrás do arco-íris. Mas na boa, não tinha relevância prática nenhuma. Não mudava a minha vida, não me ensinava como pagar minhas contas, não me ensinava como perdoar meu irmão, não me ensinava como me importar, que tipo de carreira eu devo escolher, não me ensinava nada sobre o meu propósito, só me ensinava o que era tipo daquilo. Onde é que estava a trindade na hora de palavrinhas mágicas, o que o 7 significa, o que o 3... Então aquilo me impeliu a buscar cada vez mais uma condição de melhoramento, de busca e de aperfeiçoamento. Então a primeira dica para começar a interpretação bíblica é: saia da bolha. Saia da bolha. Saia da sua xícara que você acha que é um oceano. Conheça métodos. Interaja com pessoas que têm formas de enxergar a Bíblia diferente de você. Conheça outras visões. Conheça o que dizem os presbiterianos, conheça o que dizem os adventistas, conheça o que dizem os assembleanos, conheça o que dizem os nossos irmãos mais pentecostais, conheça qual é a hermenêutica que está presente entre os reformados, entre os irmãos que acreditam que os dons continuam, entre os irmãos que acreditam que os dons cessaram no período apostólico. Conheça, busque, deixe o ferro afiar o ferro, Gente, uma coisa para vocês entenderem. Há muitos lugares em Cristo. Há muitos lugares em Cristo. Cristo é um lugar amplo. Cristo é um lugar e é um lugar amplo. E às vezes eu estou em Cristo, mas posicionado aqui. E aí eu vejo um irmão que está posicionado aqui. Tipo, eu estou no ombro e meu irmão está no tornozelo. Todos estão em Cristo. Todos estão no mesmo corpo. Mas porque ele não se parece comigo, aí eu digo: esse aí não tem Cristo. Quem tem Cristo é o outro ombro, o que parece comigo. Sabe como é o nome disso? Isso é homoafetividade espiritual. Homoafetividade espiritual é o quê? Aquilo que só admira o que parece contigo. Aquilo que só admira a gente da mesma linha teológica. Aquele que só admira quem concorda com você. Esse é o homoafetivo espiritual. Eu não estou trazendo a visão da militância. Eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de um paralelo espiritual da homoafetividade almática. E o que é homoafetividade almática? É a relação que não gera fruto, que não frutifica, que não gera vida, porque são iguais. A vida nasce na relação, na intimidade entre diferentes. Só dá para ter uma gravidez quando tem um homem e uma mulher. Na homoafetividade teológica, almática, não nasce, não gera, não sai vida, não frutifica. Tá bom?
Lembre, a primeira palavra de Deus para o homem está em Gênesis 1:28, que foi frutifiquem. Primeira vez que Deus fala com o homem, Gênesis 1:28, dizendo frutifiquem. Primeira vez que o diabo fala com o homem na Bíblia, na história, está em Gênesis 3. Ele diz, coma o fruto. Tá bom? Deus te chamou para frutificar aquilo que você não vai comer, porque a árvore não come o fruto que dá. O diabo te chamou para comer aquilo que alguém gerou no seu lugar. Então, tenha isso em mente. Nós estamos aqui para frutificar. Frutificar é interagir, é se relacionar, é comparar, a minha visão é afiar o ferro com outras visões. Tá bom? Beleza. Gente, uma dica inicial, agora já falando sobre Bíblia. Primeira coisa que você precisa fazer. Deus, quando fala com Ezequiel, no capítulo 2, Ezequiel tinha tido uma visão, e no capítulo 1, falando algo muito estranho, que ele também talvez não tivesse entendido. E aí no capítulo 2, talvez ele começa uma postura de falta de reverência, ou uma postura de acomodação, mas o capítulo 2 começa dizendo assim, põe-te de pé e falarei contigo. Põe-te de pé e falarei contigo. É o chamado de Deus para aquele mocinho, o tal de Ezequiel. O que isso quer dizer para a gente? É que o primeiro passo para você sair do zero para a interpretação bíblica é se colocar de pé, é se levantar, é mostrar diligência. Gente, para de procurar fórmula mágica. Não existe fórmula mágica. Eu estou dando aqui dicas, eu estou dando aqui processos, eu estou dando aqui métodos, eu estou dando a você caminhos, mas eu não estou dando a você um abracadabra. Eu não vou colocar um chip em você que você vai sair daqui sabendo hebraico, sabendo grego, sabendo exegese, sabendo hermenêutica, sabendo tudo. Não! Não existe meio que não o caminho da diligência, que não o processo, que não o caminhar. Coloca de pé. Primeira, larga de preguiça. Primeira coisa que você precisa fazer para interpretar a Bíblia é conhecer a Bíblia. E como é que eu faço para conhecer a Bíblia? Eu tenho que ler a Bíblia. Pergunta para você, você já leu a Bíblia toda? Quantas vezes? Recomendo que pelo menos 2, na vida inteira. Na vida inteira. Por quê? Porque a primeira coisa que é preciso para interpretar a Bíblia é conhecer o seu sistema. Amanhã eu vou falar sobre princípios da interpretação bíblica. E um dos princípios que eu mais gosto, a gente fala muito da Reforma Protestante, para quem conhece a história da Reforma Protestante, um dos princípios da Reforma foi uma expressão chamada sola scriptura. Sola Escritura quer dizer que só a Escritura, só a Bíblia é fonte de inspiração, doutrina e autoridade espiritual para a nossa vida. Ponto. É a Bíblia, é da Bíblia que emana a doutrina. Pronto. Isso é o Sola Escritura. Mas tem um outro princípio que eu vou falar melhor amanhã, que é o Tota Scriptura. O que é Tota Scriptura? É que toda a Escritura é inspirada. A gente não pode viver de filé de Bíblia. A gente não pode viver de caixinha de promessas. A gente não pode viver de interpretação extraída, pensada fora do seu contexto. Isso é um dos piores erros que a igreja tem cometido ao longo de muitos anos. Isso é um crime contra a Bíblia. Não se pode fazer isso. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é, antes de começar a pensar e interpretar, eu preciso conhecer, eu preciso ler, eu preciso saber o que a Bíblia diz, eu preciso saber onde começa Gênesis, eu preciso saber quem é Zacarias, quem é Malaquias. Tenha uma noção. Primeiro você não vai entender tudo. Você vai conhecer. O exemplo que o pastor Paulo Borges dá, que eu gosto muito, nem sempre eu entendo minha esposa, nem sempre eu entendo ela, o que ela quer, nem sempre eu entendo as manias, as crises, as carências, os choros, os pedidos, nem sempre eu entendo, mas eu conheço minha esposa, e porque eu conheço minha esposa, a gente tem uma convivência muito boa, a gente tem uma família, a gente tem um filho junto, a gente se relaciona. Então a primeira coisa é, ainda que você não entenda tudo, conheça o sistema, conheça do que a Bíblia fala, conheça quais são os assuntos da Bíblia, conheça quais são os pilares da Bíblia, quais são os principados, quais são a base de sustentação. Há poucos dias atrás, e eu vou falar, vai ter um dia só sobre isso, como não cair em uma heresia, como usar a Bíblia contra heresias, mas a gente falou disso algumas lives atrás com o pastor Diogo Dantas. E ali o que eu usei para diferenciar foi o seguinte: existem erros que são só erros. Erro de interpretação, erro de leitura. É um erro, mas eu não posso chamar isso de uma heresia. Eu não posso dizer, nossa, que condenação, uma seita aí, porque você leu desse jeito. Não, às vezes é só um erro. Mas existem erros que mexem no pilar
Eu dei o exemplo do prédio. Paulo compara a igreja a um edifício. O edifício, se você tirar uma parede, às vezes ele não cai. Se você se você tirar um ar-condicionado, ele não cai. Se você tirar uma porta, ele não cai. Às vezes você tirar um telhado, ele não cai. Mas experimenta tirar uma coluna. Experimenta tirar um pilar de sustentação. Experimenta tirar um alicerce. Fica aquilo que Jesus falou, como uma casa construída sobre areia. Porque bate uma chuva, bate uma dificuldade, sua casa cai. A casa não sustenta, o prédio inteiro desaba por conta de um ferimento a um pilar, um ferimento a uma base. Essa é a heresia, aquilo que fere a base. Então precisamos encontrar onde está a base da Bíblia. Quais são os núcleos? Um norte para você ter é, por exemplo, os 5 solas da Reforma. A Reforma apresentou o que a gente chama de 5 solas. Sola Scriptura, Solus Christus, Sola Fide, Soli Deo Gloria, Sola Gratia. Só a Deus glória, só a Escritura, só a palavra é fonte de inspiração, só Cristo é o nosso mediador entre Deus e os homens, só Cristo é o caminho, só a fé é base de justificação para o homem, as obras não nos justificam, e só a graça nos salva. Só a graça nos salva. Nós somos salvos pela graça e não pelos nossos méritos. Então, tudo o que você lê, que você achar que fere essa base, você vai entender como heresia. Então isso é um resumo da Bíblia, é um possível resumo, existem outras formas de resumir, mas primeira dica, conheça a Bíblia, conheça o sistema bíblico, conheça do que ela fala, conheça onde ela começa, conheça qual é o seu desenvolvimento, conheça qual é a sua finalidade, conheça para onde ela desemboca, conheça os evangelhos, conheça Gênesis, por que ela começa com Gênesis, por que no princípio Deus criou os céus e a terra daquela forma, conheça isso. Senão, a gente não tem nenhum que interpretar, porque você não sabe, tá bom? Eu falei pro pessoal, a primeira live que eu gravei para chamar essa semana desafio foi falando da experiência de Douglas, pastor Douglas Gonçalves, que ele falou que foi pregar numa outra cidade, em Belém do Pará. Ele mora em Bragança Paulista. E aí, primeira vez que ele viajou para pregar, a moça mandou para ele um e-mail, disse, olha, seu voo sai de Campinas, não, de Guarulhos, você vai chegar lá, o voo é datão, número tal horário, chega aqui tal horário. Ele pega, beleza. A moça disse, seu bilhete está anexado a esse e-mail. Aí ele, tranquilo, ele pegou o bilhete, imprimiu, guardou e pegou o e-mail que ela mandou também com todas as informações, porque estava melhor detalhado, imprimiu também e foi seguindo por ele. Tal, chegou lá no horário certo, com a hora de antecedência, tal. Chegou no guichê e disse, moça, tá aqui meu voo, tal. E a mulher disse, não, tô achando seu voo. E ele, não, mas tá aí, ó, aqui, ó, informação direitinho aqui. E ela, vou procurar aqui, só um minuto. Foi, procurou, daqui a pouco voltou, achei seu voo. Essa companhia mesmo, o horário tá certo. Só que o aeroporto é Viracopos, é em Campinas, é bem longe daqui. Você não vai chegar em tempo, você vai perder esse voo. E ele, não é possível. Eu vi, a mulher me disse direitinho, eu vou pegar o bilhete aqui. Quando ele pegou, estava lá escrito Viracopos. Ele não conferiu o bilhete, ele acreditou no que disseram para ela. E aí entra o segundo desafio, a segunda dica que eu preciso dar para vocês. Perca o medo. Tire da sua cabeça essa noção de que interpretar a Bíblia é para um grupo, é para teólogos, é para pastores. Quebre isso, quebre essa noção na sua cabeça. Porque com medo você não vai para lugar nenhum. Olha o que diz em Êxodo, capítulo 20, versos 18 a 21. Havia uma primeira geração de servos em Israel, daqueles que saíram do Egito rumo à terra prometida. Primeira geração que tinha Josué, que tinha Moisés, que tinha Caleb, que tinha Miriam, tinha Arão, tinha tantos outros. Primeira geração. Olhem em Êxodo 20, versos 18 a 21. Todo o povo presenciou os trovões, relâmpagos, o clamor de trombeta, o monte fumegante. O povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, chegou à nuvem escura onde Deus estava. Primeira geração ficou ali ao pé do monte, não quis subir e disse, Moisés, se Deus falar com a gente vai morrer. Vai você e fala com ele. Só você pode interpretar. Receba lá as leis da mão dele, ouça o que ele quer dizer,
seja confrontado lá por ele, e aí depois o que ele disser você passa pra gente, é mais cômodo pra gente, é melhor pra gente, até porque a gente tem medo. Se a gente subir, a gente vai morrer. O povo tinha medo de morrer, por isso elegeu um representante, uma pessoa que só ela podia interpretar a Bíblia. E o grande erro do povo foi esse. O povo não queria morrer. E aqui eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quando você estiver apto, disponível, disposto a interpretar a Bíblia, esteja disposto a morrer. Esteja disposto a morrer, porque todas as vezes que Deus fala conosco, algo em nós morre. Algo dentro de nós tem que morrer. É assim que acontece. Esse é o processo. É assim que acontece. Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, todos os dias negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. É um convite à cruz. É um convite à mortificação do nosso eu para a vivificação do Cristo em nós. Até chegar no nível que Paulo chegou e disse assim, já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Eu morri. Por quê? Porque ele falou comigo. Eu comecei a morrer lá no caminho de Damasco. Ele falou comigo, me confrontou, me rasgou no meio. Agora não sou eu mais quem vivo, não. Agora para mim o morrer é ganho, o viver é Cristo. Se você não está disposto a morrer, não entre nessa jogada de interpretar a Bíblia, porque é uma roubada para você. Então, essa foi a primeira geração. A Bíblia fala que dessa primeira geração, dos maiores de 20 anos que saíram de lá, dos homens feitos, né, que saíram do Egito, só 2 pessoas chegaram. Toda essa geração morreu. Ficou 40 anos rodeando um monte de Seir, só Caleb e Josué chegaram à Terra Prometida. E quem foi a segunda geração? Segunda geração que foram os que de fato entraram na Terra. Veja o que diz Deuteronômio capítulo 6, dos versos 6 a 9. Olha a orientação que é dada ali para aquele povo. E é o próprio Moisés que estava à frente deles, mas Moisés entendeu que aquela geração anterior já não atendia ao propósito de Deus e não estava boa o suficiente para se relacionar com Deus. Não era a geração de intérpretes. Agora, olha a mentalidade que está sendo colocada nesse novo povo. Deuteronômio 6. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar, quando se levantar. Amarre-as com um sinal nos braços e prendas na testa. Escreva-as no batente das portas de sua casa e em seus portões. Ao invés de eleger alguém que vai examinar, que vai interpretar para vocês, não. Agora eles pensam, essas escrituras, a Bíblia, a palavra, vai ser minha conversa de bar. Vai ser meu assunto de WhatsApp. Vai ser o assunto que eu vou discutir com meus amigos todos os dias. Eu vou conversar andando, eu vou conversar quando me sentar. E aí eles tiram 3 parâmetros, 3 pilares. É o aprender, o ensinar e o praticar. Esses são os 3 pilares para você desenvolver uma interpretação bíblica que não vai ficar só na teoria. É aprender, é ensinar e é praticar. Aprender, assimilar tudo aquilo. E buscar, pegar, ler, gastar um tempinho, ouvir irmãos, dialogar com irmãos diferentes. Ensinar aquilo que você aprendeu. Paulo diz isso na ceia do Senhor. O que eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei. Eu não guardei nada para mim. Não retenha. Não ache que a Bíblia é um trunfo para você ter uma mensagem que ninguém mais tem, para você ter uma revelação que ninguém mais conhece. Isso é uma loucura. Isso é a fórmula da religiosidade. Isso é a fórmula de usar Deus como trampolim. Isso é a fórmula de usar Deus e não se deixar... E principalmente, praticar. Aprender, ensinar e praticar. Essa é a tríade do início do relacionamento com a palavra. Tá bom? Perca o medo e tire da cabeça essa ideia de que só líderes, só pastores, só mestres, só teólogos interpretam. Todo mundo pode interpretar a Bíblia. Mas vamos lá, interpretar a Bíblia é difícil. Eu não tenho como negar e como mentir para vocês, dizer, não, é fácil. Porque não é tão fácil. Mas é possível e aquele que tem fome consegue. É acessível a todos. Isso eu tenho plena convicção, plena segurança. Gente, um dos exemplos que eu mais gosto, não sei se todos conhecem, mas é o pastor, meu amigo, Leandro Vieira, de Curitiba. Gente, Leandro Vieira é um dos homens mais profundos que eu já conheci no entendimento das escrituras. Os homens que mais têm graça no ensinar, no investigar. Um homem que busca e que consegue transmitir com uma profundidade absurda.
Leandro Vieira não completou a 7ª série. Ele tem a 6ª série completa, pronto. Ele tem a 6ª série. Esse é Leandro Vieira, um dos homens mais profundos que eu conheço. Leandro Vieira é a prova de que todo mundo pode aprender a interpretar a Bíblia. Porque ele aprendeu. É só ter fome, é só ter sede. Vamos lá. Quando a gente vai para a interpretação bíblica, eu vou lhe dar algumas dicas. A primeira esteja consciente de que não existe neutralidade, tá? Todos nós temos histórias. Quando você chega para interpretar a Bíblia, você chega sabendo que talvez você seja uma pessoa branca ou negra, um baiano, talvez carioca, paulista, um homem casado, mulher solteira. Você traz uma bagagem com você. Então você tem um lugar de fala, você tem um lugar de visão, você tem um ponto de vista e a vista de um ponto. Você tem isso. Não tem como você se desnudar disso. Não tem como você esquecer dessa sua história, esquecer de quem é na hora da interpretação. Não. A gente vai à Bíblia, a gente vai à palavra, a gente vai com o nosso coração cheio das nossas mágoas, dos nossos traumas. E aí, isso traz pra gente uma questão. Veja só. Quando a gente se depara com uma superfície lateral, sua casa é um muro, cada um enxerga de uma forma. Um engenheiro pode observar aquilo como uma das bases de sustentação de uma construção, pode observar como material de alvenaria, pode observar como uma tinta fosca aplicada sobre uma superfície porosa. Um químico pode observar um conjunto de moléculas com pigmentação quente ou fria, sabe? Para mim, é uma parede. Para mim, aquilo é parede. Ponto. Não é nada mais do que isso. Porque minha história não traz nenhum outro significado àquele objeto. A nossa relação com Deus, ela traz objetos. Quando eu falo, por exemplo, que Deus é Pai, na cabeça de cada um dessas 380 pessoas que tem aqui agora, isso soa de uma forma diferente. Cada alma absorve isso de uma maneira completamente distinta. O que é Pai para você e o que é Bíblia para você? A gente traz esses conceitos conosco e não tem nenhum problema nisso, porque neutralidade é um mito. Você tem que se desnudar de você por completo. Isso é um mito, não existe. Ninguém consegue sair do próprio corpo pra ser, olha, agora eu vou analisar com toda a neutralidade do mundo, sou completamente imparcial. Não dá. Não dá. Então, a gente vai com a nossa história. A gente vai com nossos conceitos, com aquilo que a gente é, com os nossos traumas. E uma coisa precisa entender. Tudo precisa ser interpretado. Colocaram um postulado uma vez que a Bíblia, que a interpretação é coisa humana, coisa da razão, que a Bíblia é pelo Espírito, é só a revelação. Gente, a interpretação é aquilo que nos faz humanos, nós interpretamos tudo. Hoje você acordou, viu que estava o céu nublado, você interpretou que o período era provavelmente de que tinha chovido ou que iria chover. Você interpreta as coisas naturalmente. Um oi da minha esposa, eu já interpreto se ela tá chateada, se ela tá alegre. Se o tempo tá feio, se o tempo tá bom aqui em casa. Só com boa noite dela. A gente tá o tempo todo interpretando. Isso nos faz humanos, isso nos faz pensantes, isso nos faz seres à imagem e semelhança de Deus. Então não abra mão de interpretar as coisas. Tudo precisa ser interpretado, inclusive na Bíblia. Primeiro erro que você não pode cometer é achar que tem coisas que não precisam ser interpretadas. Tudo precisa. Exemplo. Código Penal. O artigo mais fácil do Código Penal é o artigo 121, que só tem 2 palavras. Artigo 121 diz que é crime matar alguém. Isso precisa ser interpretado um negócio desse? Crime matar alguém. Precisa de interpretação? Óbvio que precisa. Primeira coisa, precisa saber o que é matar. Você sabe, matar é tirar a vida. Vamos lá. Se eu atiro numa pessoa que já teve morte cerebral, mas o coração tá batendo, eu matei? Hoje, o STF entende que não. O entendimento dominante entre os juristas aqui no Brasil é de que isso não é matar. Você tirou a vida de uma pessoa que não tinha vida. Alguém. O que é alguém? Um cachorro é alguém? Para esse artigo, não. Então, tanto matar quanto alguém precisam ser interpretados. Toda a Bíblia precisa ser interpretada. Isso não é chatice. Isso é chato demais. Não. Isso é aquilo que nos faz humanos, isso é prazeroso, isso é a nossa humanidade ali. E essa tarefa de interpretação é algo que a gente, por achar chato, acaba não fazendo. Eu lembro de um meme que rodou há algum tempo atrás, que um cara anunciou no Instagram, dizendo assim,
ou no Facebook, aliás, assim, gente, amanhã, às 3 horas, eu vou vender bolo de cenoura por R$ 10 em frente ao Colégio Marista. O cara anunciou isso. As perguntas embaixo. É bolo de quê, moço? Que horas você vai? Você vai vender em que lugar? Gente, quanto é o bolo? Tem pastel? Porque as pessoas acham que interpretar é chato. E não é. Isso retira a nossa humanidade, isso retira a nossa capacidade de pensar, de raciocinar. E a Bíblia deve ser raciocinada, sobretudo por quê? Porque Paulo nos diz que nós temos a mente de Cristo. Se você absorve isso, se você absorve essa identidade que Cristo já nos deu, que é comunicar a própria mente dele conosco, você absorve isso, você tem plena tranquilidade em racionalizar, em pensar, em usar sua razão, em usar método. Por quê? Porque Cristo te abençoou com isso. Porque isso te faz ser a imagem e semelhança de Cristo. Amém? Então, interprete sem medo. Tá? A primeira leitura nossa já é sempre uma interpretação. Não tenha medo disso. Então, quando você lê uma coisa, não matarás, você já está interpretando. E isso já é um nível de interpretação. Talvez não seja a interpretação mais madura, mas já é um nível. Então perca o medo, destrave a sua mente, quebre em você todo o sofisma que diz eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu nunca vou saber. E eu tô aqui justamente para isso. Essa semana vai ser uma semana de perder medo. Você vai perder medo de exegese. Você vai perder medo de hermenêutica. Você vai perder medo disso. Você vai descobrir que não tem nenhum bicho de 7 cabeças. É um processo difícil só porque existe pesquisa. Porque exige uma diligência, porque de fato a gente precisa ler, porque a gente precisa de uma leitura atenta, e por isso se torna algo, eu chamo de difícil, mas na verdade é trabalhoso. Mas é um trabalho, imagina um jogador de futebol, que está trabalhando com aquilo que ele ama. Gente, qual é criança que não sonha em jogar futebol? Que não sonha em ganhar dinheiro pra... Imagina os caras que dão a sorte, ou sorte entre aspas, né? Mas que conseguem uma carreira para ganhar muito bem jogando videogame. A gente precisa desenvolver não só o hábito de ler a Bíblia, mas o hábito de ter prazer em ler a Bíblia. E quando você começa a descobrir métodos de interpretação, quando você começa a descobrir que a interpretação bíblica ela vai te dar um conhecimento amplo sobre quem é Deus, você descobre prazer nisso. Porque você começa a ver aquilo repercutindo na sua vida. E aquilo que era só verbo começa a virar carne. Aquilo que era só palavras soltas começa a ganhar sentido e fazer parte da sua existência. Você começa a entender que a Bíblia te ensina como lidar com suas finanças, que a Bíblia te ensina a gerir seu casamento, que a Bíblia te ensina a criar seus filhos, que a Bíblia te ensina a dirimir suas dúvidas acerca da existência, que na Bíblia está o seu propósito de vida. Quando você entende isso, meu amigo, ler a Bíblia se torna um prazer, se torna uma diversão. Aí você vai ter algo trabalhoso, mas para algo extremamente prazeroso. É nisso que está o segredo do Salmo. Primeiro, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, fugir do pecado, um negócio difícil. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ler Bíblia dia e noite. Coisa difícil. Uma coisa difícil ligada a uma coisa difícil. Qual é o conectivo entre os dois? A palavra prazer. Quando você tem prazer naquilo, fugir do pecado deixa de ser necessariamente algo tormentoso. Meditar na lei do Senhor deixa de ser um bicho de 7 cabeças. Porque você desenvolveu uma relação de prazer. E é isso que... Uma dica para interpretação de fato agora. Entenda onde você está. Você está onde? Você está talvez na Bahia, você está no Brasil, talvez em Salvador, tem gente de todo o Brasil aqui, tá? Tem gente do mundo inteiro, talvez, uns amigos de Moçambique que estão sempre acompanhando, irmãos dos Estados Unidos, gente de Portugal que acompanha aqui, eu recebo sempre mensagem. Mas você está no planeta Terra, você está no ano 2020, você está ainda... avaliando os efeitos do coronavírus no mundo. Você está nesse parâmetro, você está nesse nível de tempo, nesse nível de espaço. A Bíblia, o Jonas, Oséias, Isaías, Jeremias, estavam num plano completamente diferente do seu, numa cultura completamente diferente da sua. Quando a gente vai para a Bíblia, a gente primeiro tem que entender onde você está, onde a Bíblia está. Há um abismo de diferença entre a sua posição e a posição do texto. Qual é a nossa tentativa?
diminuir esse abismo, diminuir as distâncias. Por exemplo, eu vou falar nas próximas lives, mas o trabalho da exegese. O que é exegese? Exegese descobriu que o cara falou há 2, 3 mil anos atrás. 2 mil anos e meio atrás, um cara falou uma coisa. Como eu vou descobrir o que aquilo significava naquela época? Eu pego a máquina do tempo e vou lá. Vou lá, aprendo o idioma dele, aprendo os costumes dele, e aí ouço ele falando de novo aquela frase para entender o que era aquilo. Esse é o trabalho da exegese. Isso é possível? Não. Mas o que é possível fazer a gente faz, a gente se aproxima o máximo que pode, como investigando os tempos, investigando os costumes, investigando a linguagem, investigando os métodos, investigando isso. É esse o trabalho de aproximação. Então, como começar uma interpretação bíblica? Se aproxime do texto, se aproxime da Bíblia, se aproxime do conteúdo, se aproxime daquilo que você está investigando. Negue-se a si mesmo. Aí saiba que você tem a sua história, mas esteja disposto a trocar suas convicções pela dele. Um dos grandes erros que as pessoas cometem é sair o tempo todo procurando onde é que está o calvinismo na Bíblia, onde é que está o arminianismo na Bíblia, onde é que está o pentecostalismo na Bíblia, onde é que está a doutrina da minha igreja na Bíblia, onde é que está aquela coisa que o pastor falou, eu vou procurar. Alguns, na hora de pregar, alguns irmãos que já ministram a palavra, dizem assim, hoje eu já sei o que eu vou pregar, só precisa achar um texto que diga isso. Isso é um perigo, nem leia a Bíblia então, nem vá, porque isso é uma fórmula do fracasso. Não dá para interpretar a Bíblia dessa forma. Não dá para você achar que vai fazer uma boa interpretação quando o seu coração está condicionado a ver aquilo. Minha cunhada Ana Luísa diz sempre um ditado assim que para quem tem um martelo na mão, tudo vira prego. E a gente precisa parar de encontrar a gente em todos os lugares. Às vezes você vai achar coisas que você não concorda. E uma das dicas que eu dou, se você está lendo 3 capítulos da Bíblia, 4, 5, e não discorda de nenhum ponto, e nada te soa, isso aqui eu faria diferente, é porque provavelmente você está interpretando errado. Porque provavelmente você está projetando na Bíblia suas vontades, seus desejos, suas convicções, sua teoria, sua doutrina. Você quer ver aquilo de qualquer jeito. Eu não estou dizendo que não existem doutrinas certas. Eu estou dizendo que nem sempre a Bíblia vai falar o que a gente quer ouvir. E se você não está pronto para isso, para a Bíblia te confrontar, para você achar que Deus às vezes pareceu muito mauzão, às vezes como é que se define Deus? Deus é amor. Tá, Deus é amor. Se eu te mostrar várias vezes que Deus mandou matar pessoas, que Deus diz assim, eu odeio aqueles que praticam iniquidade, Deus odiando pessoas, sabe? Ainda combina com esse Deus que você formatou na sua cabeça? Ah, Deus é justiça. Deus é justiça. Se eu te mostrar diversas vezes Deus perdoando gente que você não perdoaria, ainda combina com esse Deus que você projetou? Então, se você não está disposto a isso, a sua interpretação vai ser fracassada. Porque você não vai investigar o que a Bíblia quer, ou o que a Bíblia diz. Você vai colocar palavras na boca da Bíblia de acordo com aquilo que você quer que ela diga. Um passo é se esvazie. Em Filipenses capítulo 2, existe uma palavra, quando Paulo faz um hino a Jesus Cristo, dizendo que Cristo se esvaziou, ele sendo Deus, não usurpou tomar a forma de Deus, antes se esvaziou, se fez homem, e o pior dos homens, até sofreu a morte de cruz. A palavra esvaziamento, esvaziou, no grego é kenosis. E o que é kenosis? Kenosis é esse esvaziamento, esse abrir mão de si, da sua condição. Foi isso que Jesus fez. Ele abriu mão da condição de rei, da condição de Deus, e se encarnou como homem. Continuou sendo Deus, mas se esvaziou dos seus atributos, do seu poder. Jesus não era ali onipotente. Jesus abriu mão da sua onisciência temporariamente. Jesus abriu mão da sua onipresença. Coube numa célula. Esse é Jesus. O grande perigo que a gente corre hoje é não saber que o propósito de Cristo era que houvesse em nós o mesmo sentimento. É isso que Paulo fala em Filipenses 2. Esteja em nós o mesmo sentimento que houve em Jesus Cristo, o de esvaziamento. Enquanto Cristo se esvaziou da sua divindade para alcançar a nossa humanidade, é preciso esvaziar a nossa humanidade, as nossas certezas, para alcançarmos a divindade dele. E hoje o paradigma do mundo moderno é não se negue. Se afirme, não tenha vergonha de quem você é, não negue quem você é, não negue sua natureza. E não tem nada mais anticristão do que isso.
Não tem nada mais anticristão do que essa mentalidade de ame a você acima de todos os amores. O maior de todos os amores é o amor próprio. Ame suas convicções, se ame do jeito que você é. Não que a gente não deva se amar, não que a gente não deva reconhecer que Cristo tem uma obra em nós, mas também isso não quer dizer que nós não devemos todos os dias caminhar para a cruz. Negar a nossa própria convicção, as nossas certezas, em prol das certezas de Deus, em prol das convicções que Ele tem para nós. Um dos grandes erros é ler a Bíblia tentando achar definições humanas sobre quem é Deus, ao invés de ler a Bíblia tentando ou buscando achar definições divinas sobre quem somos nós. É nisso que a gente deve concentrar os nossos esforços na hora de interpretar a Bíblia, tá? Negar a nós mesmos e afirmar Ele em nós, tá bom? Não busca uma interpretação que simplesmente vai validar a certeza que você já tem. A Bíblia, então, não vai te ajudar em nada. Você não precisa de Bíblia para isso. Você não precisa de Bíblia para continuar achando aquilo que você já acha. Você não precisa de Bíblia para continuar votando no partido que você já vota. Não precisa. Bíblia não é band-aid, Bíblia é espada, que confronta, que rasga. Então, se você não se deixa ser confrontado, se você deixa ser ferido, se você não se deixa ser afrontado, não dá para interpretar a Bíblia assim. Não dá para você caminhar em um passo de interpretação assim. Tá bom? Saber que a Bíblia não foi escrita diretamente para você. A Bíblia foi escrita para pessoas que eram colegas de Jacó, de Isaac, que eram do tempo de Moisés, que eram do tempo de Jeremias, de Esdras. A Bíblia foi escrita naquele contexto. As cartas foram para os colossenses, para os tessalonicenses, tá? E isso é um distanciamento, ou seja, com a linguagem, com os problemas. Paulo enfrentava problemas ali que era da igreja de Corinto. Era aquele povo ali que usava as línguas espirituais para tirar onda de mais espiritual que todo mundo. Aquilo continua válido para os dias de hoje. Aquilo tem uma mensagem atual, mas ela não foi inicialmente endereçada para eles. Para nós, ela foi inicialmente endereçada para aquele povo. Portanto, ela tem uma linguagem adaptada àquele povo. Então, a gente descobrindo aquela mensagem, descobrindo aquela linguagem, a gente consegue captar o sentido, o princípio que é eterno e que vai se aplicar para nós, tá bom? Saiba disso. A Bíblia foi escrita para um público imediato, embora se aplique a todos de modo secundário, de modo profético, de modo eterno, tá bom? Um grande erro que eu queria falar para vocês nunca cometerem: nunca aplique a Bíblia antes de interpretar. Interpretar é antes de aplicar. Qual era meu erro? Eu só li a Bíblia direto aplicando. Eu nunca entendia o que o texto dizia antes de entender o que o texto queria dizer. Porque na minha cabeça, ler a Bíblia era só para buscar mensagem, era só para pregar. E isso foi uma das coisas que me matou. Eu lembro que alguns dias atrás eu estava conversando com um amigo sobre o texto que está lá em 2 Samuel 18, 19 a 33. Que esse texto é o texto onde Absalão morre e Joabe precisa de alguém para dar mensagem a Davi. E aí ele manda um estrangeiro chamado Cusi, e aí diz: Cusi, vai lá dar mensagem para Davi. Era uma mensagem ruim. E mensagens ruins, elas não eram boas, não eram bem recebidas. O portador de mensagens ruins, às vezes era até morto, como foi o portador da mensagem que Saul morreu. Então lá vai Cusi, apressado. Ahimaás sabe disso. Outro servo e diz: Joabe, deixa aí na frente, eu quero dessa notícia, eu quero falar com ele primeiro. E aí Joabe: não, você não vai. Aí eu vou sim. Aí passa na frente, Joabe: tá bom, vai lá. Ele passa na frente de Cusi, chega antes e dá a notícia para Davi, dizendo: olha, eu trago boas notícias, seu exército ganhou, os seus soldados foram vencedores. E ele pergunta: o que aconteceu com Absalão? Ele diz assim: isso aí eu não vi não. Ele omite aquilo de Davi, para Davi primeiro receber a boa notícia, depois a ruim. Aí depois chega Cusi com a mensagem completa. Davi pergunta: cadê Absalão? Ele disse: olha, se acontecer com todos os seus inimigos o que aconteceu com Absalão, você vai ter um reinado longo, viu? Vai ser tudo bom para você. Porque Absalão morreu. E Davi se entristece. Mas a intenção de Ahimaás era dar uma notícia que, inicialmente, pelo menos assim, eu interpreto o texto, que Ahimaás queria amortecer o coração de Davi.
Aí eu tava discutindo com os amigos, o que você acha? Que Aimás deu uma notícia porque não sabia, incompleta porque não sabia, ou pra Davi não ficar triste inicialmente? Até pra livrar a barra do estrangeiro lá do Cusi. E aí um amigo meu, não, Aimás era o mensageiro sem mensagem. Era como um obreiro que vai pregar e não sabe o que dizer. E aí Cusi não, Cusi é como o obreiro que pregou, que se preparou, que orou antes e ali jejuou pra entregar uma mensagem no púlpito. Eu peguei, rapaz, onde é que tu tá vendo o púlpito aí? Onde é que você viu esse jejum de Cusi aí? Eu disse, não, mas isso é a tipologia. Aí eu, rapaz, nunca cometa esse erro de fazer uma aplicação para os dias de hoje antes de entender o que o texto estava dizendo naqueles dias. Pô, Aimás era filho de Zadok. Os filhos de Zadok são elogiados muitos anos depois por Jeremias como pessoas espiritualíssimas. Não era isso, mano. Não era essa a intenção de Aimás, não. E outra, Aimás viu que Absalão tinha morrido. Ele nunca estava ali sem mensagem. Ele sabia o que tinha acontecido. Então ele vai com o propósito de amortecer. Conhecendo todo o contexto, conhecendo o que acontecia com aquelas pessoas, você começa a entender melhor. Uma outra dica que eu queria dar para vocês sobre a interpretação bíblica, já caminhando para o finalzinho, rapidamente, é cuidado com as alegorias. Não interprete a Bíblia direto em alegoria, tá? Se Sansão enfrentou um leão, ele enfrentou um leão. Ele não enfrentou Jesus, tá? Era um leão que tinha ali. José, a gente é acostumado a ver José na figura de Jesus, Jesus na figura de José. Mas José existiu, José era um homem. Davi era adúltero. Vai dizer, não, mas Davi era tipo do rei Jesus. Davi era tipo do Senhor Jesus. Davi pode ser uma figura profética que aponte para Jesus. Porque o Primeiro Testamento, ele aponta para a figura de Jesus. Nós cremos, dentro da teologia cristã, nós cremos nisso. Mas as coisas existiram. Davi existiu, Davi foi um homem, Davi pecou, Davi adulterou, Davi matou, Davi desobedeceu a Deus em 1 milhão de vezes. Não flexibilize isso, não mitigue isso, porque isso é um caminho para a interpretação aberrante. Isso é um caminho para a violência contra a Bíblia. Havia uma escola na história da igreja, que foi a escola lá de Alexandria. E eu queria dizer para vocês o que aconteceu com um texto da carta de Barnabé de Alexandria. Vou ler rapidamente. A carta de Barnabé. Olha o que ele falou. Portanto, os filhos do amor, aprendam abundantemente a respeito de Abraão. Ele, que primeiro estabeleceu a circuncisão, olhava em espírito para Jesus, quando circuncidou a sua casa. Pois a Escritura diz, Abraão circuncidou 318 homens da sua casa. Ouvindo Abraão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. Que conhecimento lhes foi dado naquela ocasião? Compreendam, ele disse primeiro 18 e depois no intervalo 300. No 18, o número 10 equivale a I, do alfabeto grego, e 8 equivale a H. Aqui tu tens Jesus e sóis, 300 equivale a T, e aqui tem a cruz, é o Tav, né, na língua hebraica, ou na língua grega. Então Deus, revelou a Jesus nas duas letras e a cruz na última. Ou seja, só porque tinha o número 318, o camarada faz uma matemática, uma numerologia para dizer que aquilo ali era a crucificação de Cristo. 318, ele consegue enxergar uma cruz ali. Só porque tinham o 18 separado do 300, que na tipologia grega era um T, que é um Tav, que é o símbolo da cruz, que Jesus morreu na cruz. Então, se a gente fica nessa sanha de usar a Bíblia para mostrar que a gente viu algo que ninguém mais viu, isso é um caminho para a arrogância, para a vaidade e para uma violência às Escrituras. A Bíblia tem um sentido. A Bíblia aconteceu, os fatos são históricos. Aquilo que aconteceu ali eram 318 homens. Precisamos interpretar o que eles estavam fazendo. Abandona essa necessidade de lacrar, de brilhar, de mostrar para todo mundo que você viu que ninguém mais viu e começa a receber da Bíblia o que de fato ela quer dizer. Tá bom? Essas são as nossas dicas iniciais. Amanhã tem muito mais coisa, sabendo que a interpretação da Bíblia tem 3 elementos. Você vai precisar de técnica, de arte e de tradição. Anota isso para amanhã a gente começar isso. Técnica, arte e tradição são as 3 primeiras coisas que a gente vai falar amanhã para falar sobre princípios da interpretação bíblica. O que a gente precisa agora para aplicar isso, tá bom? Eu vou ativar os comentários aqui. Pronto! Para as nossas considerações finais, já ativei de volta.
E aí, por favor, amanhã, 9 horas de novo, vamos estar dando continuidade a isso. O primeiro passo foi perder medo. Foi largar a mão de querer lacrar, foi querer parar, abandonar as nossas convicções de buscar enxergar o que ninguém mais viu, de achar que só a gente é que manja de tudo. O primeiro passo é isso, é esvaziar. É um esvaziamento, é a kenosis. É deixar que a Bíblia fale conosco mais do que a gente fala para ela. É não impor nada a ela. Gente, e aí vamos esvaziando todos os dias um pouco mais, se enchendo todos os dias um pouco mais dele. É um processo sem pressa, é um processo que a gente faz com vontade de perder tempo naquilo, como quem come uma boa comida. Eu gosto sempre dessa comparação. Essa live não vai ficar salva aqui. Essa live só vai ficar salva no YouTube, para o pessoal que está inscrito no Telegram, tá bom? Obrigado por essa companhia tão boa. Eu confesso que eu fiquei meio desanimado desativando os comentários, porque eu gosto da interação, eu gosto da fusaca, eu gosto da bagunça, véio. Eu sou da bagunça, eu sou de Vista Alegre, eu sou do gueto, então é bom demais estar com esses comentários, estar com vocês interagindo, mas a gente vai seguir firme no nosso propósito, porque essa semana promete ser uma semana de confrontamento, de destruição de velhas convicções, de quebra de medo e de uma experiência transformadora. Eu creio que vamos sair do zero e vamos caminhar para uma boa interpretação bíblica. Gente, a gente bateu mais de 400 pessoas aqui de uma vez, então vocês são espetaculares, essa fome de vocês me contagia, essa sede de vocês. Hoje foi só o primeiro passo, hoje foi introdução, tá? E essa introdução foi para dar algumas dicas para vocês. Você é top, o resto é sutiã, Fabão. Boa. Para vocês se desprenderem de preconceitos, de noções erradas, porque amanhã a gente vai partir para a prática mesmo. Vou dar exemplos, vou dar princípios que de fato prometem desafiar a sua mente, promete desafiar e fazer uma revoluçãozinha aí no que você pensa. Gente, obrigado por todo mundo. Carla, Fernanda, Nanda, Amanda, Patrick, vocês são maravilhosos. Muito obrigado por isso. Tamo junto. Hashtag Vista Alegre Eterno. Minha galera aí sempre presente. É um prazer imenso estar aqui com vocês. E amanhã, de novo, desafio do zero interpretação bíblica. Não desistam. Foco, força e fé. Se você tiver coragem de perguntar, a Bíblia sempre vai ter coragem de responder. Um beijo, até amanhã para todo mundo, viu? Tchau, tchau.